Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o arquétipo da raposa, que é uma energia aí que me conectou com a facilidade. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Glécia, eu sou terapeuta holística, sou taróloga e sou praticante de autoconhecimento. Eu sempre falo que eu gosto muito dessa ferramenta dos arquétipos. Eu tenho tido resultados aí usando de forma consciente já faz algum tempo. Então, como forma de gratidão, eu criei esse canal para poder passar essas informações para frente. Então, se você caiu aqui de paraquedas, aqui no canal eu falo sobre as minhas experiências com os arquétipos, sobre lado luz e sombra. Às vezes eu dou meu pitaco aqui, trazendo combos de arquétipos. Então, se você já se identifica com esse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrita, e já curtir o vídeo, porque acontecendo essas interações, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele vai aí indicar para mais pessoas, tá? E por falar em compartilhar, gente, eu tô falando de uma imersão que eu tô fazendo, tá? Já tem alguns dias. Agora eu comecei a ativar os arquétipos conforme tá lá dentro da imersão. E eu tô no segundo dia, tá? São 21 dias, é uma técnica diferente. São vários arquétipos durante os 21 dias. Tipo assim, são 21 dias. Ontem foi o arquétipo da anja Abúdia. Hoje vai ser o arquétipo do arcanjo Rafael e amanhã vai ter outro. Então é um arquétipo por dia durante os 21 dias com o mesmo propósito. Eu achei muito interessante essa técnica. Tem bioquineses, tem meditação guiada e as imagens também a gente consegue baixar. Tem cada imagem bonita lá que eu gostei bastante. E a outra parte que eu gostei dentro dessa imersão é que lá é ensinado como que a gente usa a inteligência artificial para poder criar as nossas próprias imagens. Então agora eu não perco tanto tempo ali buscando uma imagem que eu vá me identificar. Então eu crio as imagens do jeito que eu quero, então tá saindo, tá fluindo, gente. Então se você quer enriquecer aí a forma de ativar os arquétipos, quer entender um pouco mais, quer aprender novas técnicas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? É seguro, tá, gente? É pela plataforma Wi-Fi. Eu comprei e recebi praticamente 2 minutos depois que eu paguei no Pix, então é seguro, tá? Eu não ia indicar uma coisa aqui que não fosse bom, que não fosse bacana, que não fosse seguro. Então, tá compartilhado aí, tá? Ah, só mais uma coisa. Um mundaréu de recado antes de entrar no conteúdo. 2 recados, gente. Que todo domingo, às 8 horas da noite, tem a mensagem da semana com os arquétipos. Se você gosta de mensagens intuitivas, coletivas, com base aí, né, mensagem do universo, essa conexão com a espiritualidade através do oráculo do poder animal, então todo domingo às 8 horas da noite tem conteúdo novo chegando, tá bom? Então vamos lá, gente, bora falar aqui então do arquétipo da raposa. Eu vou contar para vocês a minha experiência, porque depois que eu ativei o arquétipo da raposa, eu percebi o quanto eu era apegada com a dificuldade, sabe? Com o difícil, com sacrifício, sabe? Então, eu ativei o arquétipo da raposa depois que eu saí do chalé. Lembra que eu contei para vocês aqui que eu precisei fazer uma movimentação um pouco mais rápida? Só que eu percebi que o ambiente que eu estava, ele não fazia ali sentido para mim. Eu e as minhas voltas que eu dou na vida, enfim. Então, eu percebi que eu estava me conectando muito com a energia da dificuldade e automaticamente quando eu me conecto com a energia da dificuldade, vem aí escassez, vem aí um monte de sentimentos densos. Então, foi por isso que eu ativei o arquétipo da raposa. E, gente, vou falar para vocês, depois que eu ativei esse arquétipo, eu percebi que mudou algumas coisas aqui com relação à forma como eu vejo a vida, e tem ficado mais leve aí a minha caminhada, tá? Por quê? A raposa, ela me trouxe aí que os resultados, eles vêm aí da estratégia, da inteligência, e não de um esforço assim exaustivo, que eu tenho que me esgotar, para poder sentir que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou compartilhando aqui as minhas experiências com o intuito realmente de que essa mensagem chegue para outras pessoas, mas isso aqui futuramente, o canal, ele pode monetizar.
ele pode aí virar uma fonte de renda. Então, sentar aqui e poder compartilhar com vocês as minhas experiências é uma forma fácil, é uma forma leve. Hoje em dia eu entendo dessa forma. Eu tentei criar um canal há muito tempo atrás, onde eu tirava também a mensagem do oráculo do poder animal, mas eu não entendia, então às vezes eu ficava horas e horas gravando. Por quê? Eu estava conectada com a energia da dificuldade, a energia do sacrifício, então eu tinha que sentir que eu estava desgastada para sentir que eu trabalhei, e hoje não. É um trabalho também, porque eu estou aqui doando meu tempo, não, eu estou aqui aplicando o meu tempo para criar um conteúdo, para poder levar informação, mas não precisa ser desgastante, não precisa ser maçante, não precisa ser um sacrifício. Então eu percebo o quanto que eu estava pegada com a energia aí do sacrifício depois que eu ativei o arquétipo da raposa. Então o arquétipo da raposa, ela me ajudou a desbloquear a crença de que só é válido o que é muito difícil. Então ela me ajudou a buscar um caminho um pouco mais simples e um pouco mais rápido. Veja bem, um caminho mais simples e mais rápido, não errado, tá? Porque até um tempo atrás eu associava que o caminho fácil era errado, né? Que dinheiro chegava de uma forma fácil só se fosse através de coisas erradas. Só que, gente, o que é o fácil para mim? O que eu entendo com a facilidade de ganhar um dinheiro? O que eu entendo com essa energia de facilitar a vida? Fácil para mim é sentar aqui, contar a minha experiência, né? Levar a informação para outra pessoa, sentar aqui, abrir a câmera do celular e compartilhar a minha experiência é uma coisa fácil. Eu sentar aqui na minha mesa de trabalho e fazer uma leitura de tarô, isso para mim também é fácil. Eu ouvir uma pessoa com uma escuta empática, né, profissional ali, sem julgar, sem criticar, isso para mim é fácil. Então eu posso ganhar dinheiro com essas coisas, porque não é errado. Então o fácil para mim é eu fazer o que eu gosto. O fácil para mim é eu trabalhar com o que eu gosto. O ganhar dinheiro para mim é trabalhar com o que eu gosto. E depois que eu entendi isso, eu falei, nossa, olha onde eu estava me enfiando. Quantas vezes eu me senti esgotada, desgastada, porque é uma crença enraizada do inconsciente coletivo de que o fácil vai rápido, que ganhar dinheiro de forma fácil é errado, que você está prejudicando alguém, enfim. Mas eu entendi, depois que eu ativei esse arquétipo, que a raposa, ela tem uma visão mais periférica, então ela me ajudou a observar o cenário, a entender as regras ali, a juntar os pontos um no outro, a antecipar ali os problemas. Então, assim, ela não reage assim de qualquer maneira sem pensar. Então, ela age com a estratégia. Então, hoje eu vejo que eu estou observando as coisas com um pouco mais de estratégia, eu estou entendendo um pouco melhor as coisas dessa forma. Então, assim, por exemplo, vou contar o que aconteceu nesses últimos dias, né? Eu estava com uma resistência, não é bem uma resistência, né? Eu por pouco, de novo, mesmo com o arquétipo da raposa ativo, por pouco eu não ia procurar um trabalho registrado. Só que, para ser bem sincera, gente, eu não gosto de ambientes assim onde eu fique presa, onde todo dia eu tenho que ir fazer a mesma coisa, onde todo dia eu vou estar lá. Eu me sinto presa. Por isso que eu sempre acabei me desgastando na experiência que eu contei aqui para vocês lá do chalé, que eu ativei o arquétipo de Cleópatra, que eu consegui entender que não era para mim. Só que, mais uma vez, eu estava presa à energia da dificuldade. Então, por muito pouco, eu não procurei aí um trabalho CLT novamente, sendo que eu não gosto de trabalhar dessa forma presa. Então, a raposa, ela me ajudou a identificar aí uma oportunidade de parceria. Então, 3 vezes na semana, eu vou fazer leitura de tarô presencial no centro da cidade onde eu moro aqui, com parceria com um dirigente de uma casa de Umbanda aqui. Então, ele já trabalha com a leitura faz um tempo, ele tem os projetos dele, então a gente resolveu se unir, né, para
oferecer mais serviços. Eu entro com uma parte de autoconhecimento, com a leitura de tarô, com o mapa da alma, e ele entra com os serviços dele para a gente manter o local todo aberto, porque é um lugar de área comercial, então não faz sentido deixar fechado todos os dias e abrir só no momento de trabalho, de doação. Então, aí eu consegui entender, eu falei, nossa, por que eu estou querendo ir para um lado, sendo que eu tenho essa oportunidade de parceria, vai ser dentro do que eu já sei fazer, que eu trabalho com a espiritualidade, eu trabalho com autoconhecimento, eu faço leitura de tarô, eu tenho essa facilidade para poder ouvir as pessoas e por que eu estou querendo procurar um caminho mais difícil? Aí eu comecei a parar para pensar e vi, poxa, então eu estou me conectando aí realmente com a energia da escassez, da dificuldade, do sofrimento, porque para ser válido, para ser um trabalho eu tenho que sofrer, eu tenho que trabalhar muitíssimas horas por dia. Não, gente, se a gente usar a estratégia, a cabeça, a gente consegue colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, tá? Então eu estou buscando meios dessa forma, de ganhar dinheiro sem tanto esforço, sabe? Não ter que me desgastar, não ter que me estressar, não. Então, ao invés de eu usar o meu tempo e aplicar ali 8 horas por dia trabalhando numa empresa, eu posso aplicar menos horas dedicando ali somente as minhas coisas. Então, a raposa, ela me ajudou a me conectar com essa energia de que o fácil é o que é fácil para mim fazer, é o que é fácil para eu poder trabalhar. Que é o quê? As leituras de tarô, a minha escuta. Então, eu tenho muito essa facilidade. Ah, a Frida trouxe um presentinho pra mim. O que você trouxe? Trouxe um galho, amor. Obrigada, viu? Parecia um cachorrinho com galho na boca aqui assim, ó. Então, gente, eu cheguei a essa conclusão que depois que eu ativei o arquétipo da raposa, eu comecei a perceber mais as oportunidades, enxergar outros meios de ganhar dinheiro. Então eu falei, nossa, que arquétipo incrível, 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 incrível. Eu cheguei a ativar há um tempo atrás, eu cheguei a ativar esse arquétipo no começo também. Sim, eu cheguei a ativar esse arquétipo bem no comecinho que eu comecei a entender sobre arquétipos. E aí foi até na época que eu criei um canal, mas eu acabei não levando para frente porque eu não sabia como fazer. Começou a ficar muito desgastante por conta dessa crença, né, de que estava sendo fácil demais eu gravar um vídeo e só colocar lá para dar certo. Então aí eu acabei desistindo, desativei o arquétipo e depois eu voltei com ele novamente para poder entender aí, ver outros meios de ganhar dinheiro, ver outros meios de me conectar realmente com a energia da facilidade. Inclusive para qualquer outra área da vida, tá, gente? O se conectar com a facilidade. Vou dar um exemplo aqui. Tem 2 caminhos para poder seguir. Tem o caminho que tá ali livre, sem nada, e tem aquele outro caminho que tá ali com buraco, com pedra, com lama, aquela dificuldade para passar, enfim. Mas por conta dos obstáculos, talvez você não chegue tão rápido. Mas tem o outro caminho, só que tipo, ele tá livre. É só seguir aquele caminho que tá livre, não tem pedras, não tem buraco. Eu fazia o quê? Eu ia para a dificuldade. Eu ia totalmente ali para a dificuldade, deixava aquele caminho que estava bem tranquilo, enfim, só para realmente eu sentir que o que eu estou fazendo está valendo a pena, o que eu estou fazendo está sendo uma ótima escolha, está sendo sacrificante, ou é assim que tem que ser. Então eu percebi que isso é uma crença limitante com base aí dentro da criação que eu tive e também o que foi reforçado dentro aí do inconsciente coletivo, essas memórias que todo mundo tem aí do inconsciente coletivo, essa associação de que trabalho tem que ser sacrificante, tem que ser difícil, enfim. E não é, gente, não é. Não é mesmo. Leva tempo para se soltar sobre isso, leva. Tô totalmente aí adaptada à situação? Não, não estou. É um pouco estranho. Às vezes, assim, eu termino a leitura de tarô, nossa, mas foi só isso? Como assim foi só isso? Não tem mais nada? Então eu percebo que ainda está estranho para mim, porque ainda estava pegada com toda essa energia, mas conforme eu for fazendo, eu vou me soltando disso. Então é uma mudança de forma de pensamentos também, tá? E outra coisa também que eu percebi é que a raposa, ela me deu aí uma capacidade de mudar de direção aí um pouco mais rápido. Então, quando algo não está funcionando, eu lembro que antigamente
eu resistia muito às mudanças, assim, de mudar de direção. Foi um parto para mim, assim, um parto complicadíssimo, e colocar um ponto final e mudar o meu rumo de esteticista para terapeuta holística. Gente, mas foi um sofrimento que vocês não têm noção, gente. Foi, assim, desgastante demais. Fiquei com uma energia de que eu fracassei, de que as coisas que eu fazia não davam certo. Mas, na verdade, se eu tivesse ativado o arquétipo da raposa nesse tempo, talvez teria sido menos sofrido. Então, hoje eu entendo que quando uma coisa não está dando certo, talvez aquilo não estava ressoando verdadeiramente comigo. E como realmente não estava, eu não queria trabalhar dessa forma tão superficial, como não que a profissão de esteticista é uma coisa superficial, mas a minha alma, eu estava buscando alguma coisa que fosse mais profunda, alguma coisa que pudesse ajudar um pouco mais as pessoas. E eu já trabalhava com autoconhecimento comigo mesma. Só que dentro das sessões que eu fazia ali, os combos para redução de gordura localizada, enfim, os protocolos que eu fazia, a mulherada já contava a vida toda delas para mim, eu já começava a falar, direcionar, então, né, foi, por mais que estava na minha cara ali o negócio, o caminho que eu tinha que seguir, foi um parto eu mudar de direção, foi difícil. E hoje eu percebo que está menos difícil, tá? Por exemplo, como eu falei para vocês, quase que eu voltei a trabalhar registrado, a trabalhar num lugar, tá, eu ia ter um dinheiro fixo ali todo mês, ia, mas e o meu tempo, sabe? Aquele tempinho, às vezes, que eu gosto de tirar pela manhã para eu poder fazer uma meditação, para eu poder fazer as minhas coisas. Eu gosto muito de ajudar o outro a olhar uma situação de uma maneira diferente. Eu adoro guiar as pessoas através do autoconhecimento, a se entender o que está sentindo. Então, eu ia perder tudo isso. Então, hoje em dia, está um pouco mais fácil eu olhar e falar e reconhecer, não, essa direção aqui não está funcionando, eu vou melhorar essa direção. E, inclusive, depois que eu ativei o arquétipo da raposa, que eu comecei a alimentar mais o canal aqui, como eu falei para vocês. Então, a raposa, ela não se prende a essa energia de fracasso. Então, se eu tivesse ativado a raposa um tempo atrás, eu não teria sofrido tanto na época de desfazer a parceria com o estúdio de estética. Então, a raposa, ela é flexível e ela vai sempre encontrar um novo jeito, assim, de vencer, tá? Então, você pode ativar esse arquétipo se você estiver muito conectada à dificuldade, assim como eu acabei de contar aqui, tá? Sem falar que ela ajuda aí, né, na parte de negociação. A Frida acordou apocalíptica hoje, gente. Enfim. Então, se você sente aí que você tá com essa energia de dificuldade, apegada aí a essa energia tão complicada, tão densa, o arquétipo da raposa, ele vai te ajudar sim, tá? Eu não tô falando sobre lado luz e sombra, eu tô contando aqui a experiência que eu tive nesses últimos dias e como tem sido pra mim, então eu percebo que tá um pouco mais leve sim, sabe? Inclusive também até nas tarefas aqui de casa, assim, né? Eu já não era tão bitolada como já foi um dia antes, então às vezes tá ali a louça do café, eu falei, não vou mexer com isso agora não. Depois eu mexo, não tô com aquele negócio, tem que fazer agora, sabe? Não. Então, me ajudou em várias questões, mas principalmente nessa de encontrar aí, de fechar a parceria, de me conectar com essa energia de facilidade, de trabalhar com o que eu realmente gosto e entender que o que eu gosto de fazer não é um hobby, é um trabalho. É fácil porque é fácil eu falar sobre um arquétipo, é fácil eu compartilhar uma experiência minha, é fácil eu abrir um deck de tarô e ler o campo energético da pessoa ali, é fácil para mim fazer um cálculo de numerologia e associar um arcano maior com outro, entregar um PDF ali para o meu cliente, gravar um áudio, explicar o arquétipo assim, assim, o arcano assim, assim, assado, né? Tá desse jeito, você tem os dons e talentos que você pode aplicar assim, assim, assado. Então, é fácil. Então, por que não me entregar essa facilidade? Por que me prender à dificuldade ainda? Então, se você passa por isso nesse momento da sua vida, entenda que o arquétipo da raposa ele pode te ajudar sim, tá bom? Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. Se vocês gostam de vídeos assim, se inscreve no canal, onde eu conto aqui as minhas experiências. Curte o vídeo, que é uma forma de eu saber. E a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!